mas o Senhor nos dará a vitória. Eu quero compartilhar com você, nessa noite, continuar, é a quinta semana que nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E eu parei semana passada, nesse final do capítulo 12, certo? Na verdade eu comecei um pouquinho aqui, falei um pouco sobre o 13, e eu quero trabalhar com ele agora com a igreja. Eu quero que você que está em casa pegue sua Bíblia, papel, caneta, você que gosta de anotar. Vai ser bem simples aqui, hoje não dá para ir muito longe por causa do tempo, mas podemos aprender, em nome de Jesus. Diz assim, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi sobre o mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. No capítulo 13 de Apocalipse, aparecem duas figuras muito perturbadoras. E elas vão fazer um enorme estrago aqui nessa terra. O capítulo 13, versículo 1, nós lemos aqui, quem está em casa está comigo aqui, olha a profecia. E eu pus-me sobre a areia do mar. João agora ele sai do céu, das visões lá dentro do céu, e vem aqui na terra. E aqui diz que ele se colocou diante da areia do mar e viu subir uma besta que tinha 7 cabeças. Vê que bicho esquisito isso aqui. Mas lembre-se, isso é uma linguagem profética. Lembre-se, guarde no coração, anote aí. Em profecias, existem alguns símbolos que eles se repetem muito. Por exemplo, mar, quando a Bíblia fala de mar, de águas, de mar, em profecias, geralmente está se referindo a povos, a pessoas, a multidões. Então, quando João diz que ele viu uma besta, na minha versão aqui diz, um monstro subindo, emergindo do mar, dá a entender o quê? Profeticamente falando, que trata-se de uma pessoa que ela surge do meio de uma multidão. Essa figura aqui é a figura do chamado Anticristo. Ele tem alguns poderes que são bem terríveis. Durante muito tempo se acreditou que aqui estava falando do Império Romano. Mas nós vamos ver um pouco mais na frente que ele se revela um pouco mais depois. Essa criatura, de onde virá esse famoso Anticristo? Já ouviu falar no Anticristo? Anticristo. Eu já fui chamado de Anticristo já um bocado de vez. Quem não gosta de crente é uma bênção. Não consigo imaginar de praga, já teve que escutar. Mas o Anticristo, falso pastor, falso profeta. A Bíblia fala o seguinte, que, olha, primeiro que ele surgiu do mar. Mar ou águas, em profecia, geralmente refere-se à multidão. Aprendemos também, quem está conosco no Apocalipse, que chifres na Bíblia refere-se a poder, autoridade, certo? E o que acontece? Então aqui nós temos uma figura, uma pessoa que emerge do mar, da multidão, ou seja, ela é eleita por pessoas, certo? E tem um governo ali, uma multidão sobre elas, e ela tem muito poder. Esses 10 chifres podem se referir a blocos. Quem é o Anticristo? É uma figura, uma pessoa que vai governar o mundo inteiro. Ele terá poder sobre o mundo inteiro. Aí você fala assim, mas como pode? Vai ter uma eleição para eleger uma pessoa só no mundo todo? Minha gente, vejam como o mundo ele é organizadinho. Ele é tão organizado que para o Anticristo surgir não vai ter muito trabalho. Vocês já perceberam, você mora em Surubim ou mora aí na sua cidade, e quem sabe a sua cidade nem aparece no mapa do Brasil. Mas você, hoje, está sujeito a ordens de uma pessoa que você nunca viu. Uma instituição chamada OMS, Organização Mundial da Saúde. E lá tem uma pessoa, é um dos braços da ONU, da poderosa ONU, e hoje os governantes do mundo inteiro estão lutando contra um vírus baseado em instruções da OMS. E tem uma pessoa que comanda a OMS, certo? Veja, o mundo inteiro, por mais globalizado que ele seja, ele está refém de uma instituição. Então não vai ser muito difícil para uma pessoa
governar o mundo. E você pode ver hoje que aqui a gente está no interior, não há tanta opressão quanto a isso, mas vocês viram televisão, os cidadãos que botaram os pés na praia foram presos, né, foram espancados e deu aquela confusão toda. Mas por que ele passou por isso? Ordem de quem? Claro, houve um governo aqui no Brasil que ordenou isso, mas aquele governo foi instruído por quem? Por um governo maior, que está comandando o mundo hoje. Eles dizem assim: não tome esse remédio. O que acontece? O povo não toma. Aí eles falam: agora pode tomar esse remédio. Aí o povo vai, toma aquele remédio. Então veja que existe já um governo nessa situação, compreendam. Quero que você entenda o seguinte: se o anticristo vai governar todo o mundo por pelo menos 7 anos, então, gente, não vai ser muito difícil para ele, porque o cenário já está se formando para isso. Nenhum país do mundo, fora algumas exceções que não fazem parte da ONU, conseguem fazer muita coisa sem o aval da ONU. A ONU é uma instituição muito poderosa, ela é formada por todos os países, quase todos do mundo, né? São 200 e poucos países, só alguns não participam da ONU, mas também são totalmente esquecidos, né? Agora, a grande maioria, eles vivem de acordo com as normas da ONU. Se ele disser assim: eu vou entrar em guerra com aquele outro país, e a ONU falar assim: não vai não, não pode entrar não. A ONU controla quem fabrica, por exemplo, bomba atômica. Há resoluções para isso, enfim. Não é difícil o cenário de um governo mundial. Pare com a ideia de achar, é muito difícil, como é que pode uma pessoa governar o mundo inteiro? Ah, pode. E nós estamos no tempo da tecnologia. Então isso é perfeitamente possível. E nesse contexto surgirá essa criatura, esse homem que vai governar toda a humanidade. Há um detalhe aqui também, diz que em suas cabeças havia o nome de blasfêmia. Por causa disso se acreditou muito que falava sobre o Império Romano, ou até mesmo sobre o catolicismo romano. Porque daqui a pouco, um pouco mais na frente, nós vamos ver esse detalhe. Com todo carinho, a maior parte de nós já viemos de lá, herança dos nossos antepassados, né? Nós passamos por dentro da igreja romana. Mas observem, o cristianismo foi fundado em si por Jesus Cristo. Ele pregou, ele ensinou os princípios e os seus discípulos seguiram. A igreja seguiu. E a igreja tinha um grande inimigo. Quem era esse grande inimigo da igreja? O Império Romano, que era um império, um governo que oprimia, que matava cristãos, que perseguia cristãos. E essa perseguição durou muitos e muitos anos, até que o poderoso Império Romano disse o seguinte: nós não conseguiremos vencer os cristãos, não tem como vencê-los. E aí eles fizeram o quê? Eles pararam de perseguir, eles pararam de perseguir a igreja. Você fala assim: glória a Deus, que maravilha. Só que piorou. Como pode? Porque o então imperador Constantino, creio que foi o Constantino, ele falou assim: nós vamos a igreja, já que a gente não pode derrotá-los, nós vamos participar. E ele tornou o cristianismo uma religião oficial do império. Daí, do dia para a noite, todo mundo passou a ser cristão. Pelo menos no nome, né? E o que aconteceu? O imperador, ele passa a dominar todo o seu império, inclusive agora os cristãos que estão dentro desse contexto. E quem, claro, era contra isso, sofria duras penas. Mas o império tornou-se agora uma instituição também religiosa. E isso durou por muitos e muitos anos. E ela só se fortalecia. E desses imperadores começou a surgir a famosa figura do que hoje nós conhecemos como o Papa. Queridos, veja só, com todo carinho, você que está em casa, a gente está falando aqui da palavra de Deus e da realidade. Você pode consultar aí. Você já percebeu que todo país em que o Papa chega, como ele é recebido com honras de chefe de Estado, parece um presidente, ele tem todo aquele cerimonial para recebê-lo, não é porque ele é um líder religioso, não. É porque ele é um líder religioso e ele também é um chefe de Estado, ele é um governante. Ele quem governa
não só a igreja, mas ele é a espécie do presidente do Vaticano, que é um país. Então ele é um chefe de Estado. Então ele deve ser recebido também com honras de chefe de Estado. Por quê? Porque a igreja tornou-se, o que nós vemos hoje é o reflexo do que um dia foi o Império Romano, que foi destruído e foi encolhendo até tornar-se o que hoje é o Vaticano. Praticamente isso. Então vocês estão compreendendo? Por isso que muitas vezes se dava a essa figura aqui o nome de... Não, isso aqui está falando sobre o Império Romano. Mas nós cremos que de fato está falando sobre o anticristo. Agora vamos lá. Versículo 8 diz: todos os que viveram na terra e o adoraram, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o seu nome. Aliás, deixa eu ler aqui na tua versão aqui. Põe aí, vai para o 8 aqui para mim. 8, segue lá. Isso. Veja só, acompanhe na sua Bíblia aí. E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação. Todo morador da terra, ele é convidado a adorar o anticristo. Porém, aqueles que servem ao Senhor, tementes a Deus, não vão se prostrar diante dele. Virá problemas? Sim, virão problemas. No versículo 11 aparece uma outra figura. Quem é que aparece agora? E vi subir da terra, veja, o primeiro subiu do mar, o segundo subiu da terra, outra besta ou outro monstro, e tinha 2 chifres semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. Que coisa esquisita. Versículo 12, vai para o 12. E exerce todo o poder da primeira besta e a sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Quem é esse? O chamado falso profeta. Porque existe o anticristo e ele é acompanhado do falso profeta, que vai ser uma figura religiosa. Agora não é mais política, lembre-se, o anticristo é uma figura política, é um governante político, mas o falso profeta, ele é um governante religioso. Veja que ele vem de onde? Ele vem, volta para o 11 aí, da terra. O anticristo surge do mar, multidão, povo, mas esse aqui ele vem da terra, ele já vem de algo menor, e ele é colocado no posto, e a missão dele é levar as pessoas a adorar o anticristo. Ele é muito terrível. Veja o versículo 14 comigo. Olha o que ele vai fazer. Versículo 14 diz que ele enganou todos os povos da terra. E quem é o pai da mentira, o pai do engano? É o diabo, o anticristo. Aqui ele tem o poder para, aliás, o falso profeta, para enganar. Com quê? Com sinais que lhe foi permitido, que fizesse na presença da besta ou do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que viam as feridas da espada e vivia. Resumindo isso aqui, ele vai levar as pessoas a adorar o anticristo, vai dizer assim: olha, esse é o cara, adorem a ele é a pessoa, vai exaltar essa figura do anticristo, que se opõe de fato a Cristo, e vai realizar milagres, sinais, porque haverá um poder sobre ele. Lembre-se, estamos falando aqui do capítulo 13 do anticristo, e agora do falso profeta. Só que a situação vai sempre piorando, viu? Em Apocalipse só fica bonzinho no final, o resto é só problema. Temos agora uma figura, um governante que vai governar o mundo inteiro. Temos também agora um poder religioso chamado de falso profeta, certo? Ele vai ensinar, vai levar o povo ao erro. E como que eles vão controlar a humanidade? Assim, vão acirrar, vão fechar mais o cerco e o controle sobre a humanidade. Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Vai para o versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na sua testa,
17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Qual é o número dele? Vamos lá, versículo 18. Aqui há sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. 666. Gente, tem muito medo desse número, né? 666. Se comprar uma casa, vem aqui esse número, 666, ele muda de casa, ele não quer mais aquela casa não. Ele muda o número. Mas observa, esse governo mundial vai estabelecer o seguinte: temos que controlar as pessoas. E como controlar as pessoas? Colocando alguns limites para eles. Volta um pouquinho lá para o versículo 16. Diz assim, ó: ele faz com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todo mundo vai ser atingido por essas decisões. Seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas. As pessoas pensam o seguinte, os cristãos mais antigos especialmente pensam assim: essa marca da besta vai ser feito o boi, não tem um boi com aquelas ferraduras, né? Ferradura que fala, que o dono vai lá no fogo, esquenta, né? Aí vai no boi e marca ele. Vai ser desse jeito? Eu acredito que não. Eu já imagino que seja algo assim mais tecnológico, por exemplo. Alguém pensa, já sei, é o chip. É o chip. Essa marca da besta só pode ser um chip. Ô, gente, todo mundo tem chip hoje em dia. Não tem? Alguns têm mais de um. Né? Seu celular tem pelo menos um chip. Tem celular que tem 2 chips. Né? Tem pessoas que já estão implantando chips de rastreio. Tem até um cachorro lá em casa que tem um chip. Né? Então, vai ser um chip? A gente não sabe. Teve gente que falou, que jurou assim, e os intérpretes de profecias, que era a marca, o código de barras. Fala-se que ele é a marca da besta. Não, a Bíblia não diz que seja esse código de barras. Mas ele dá algumas pistas para a gente. Por exemplo, esse sinal vai ser colocado na mão direita ou na testa. Certo? Alguns empresários, assim, em alguns lugares, estão usando chips para abrir porta de carro, para abrir portas. Né? Eles colocam, implantam. E também para, em caso de sequestro, né, ele ser monitorado, saber onde é que ele está. E geralmente se coloca na mão. Né? Mas, vamos lá, que marca seria essa? Quer ver outra pista? Verso 17. Vai para 17, diz assim, ó: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Eita, quem não tiver esse sinal, vai ter que comprar, não vai poder comprar e nem vai poder vender. Vocês estão entendendo que é difícil que seja uma ferroada ou uma tatuagem? É algo mais tecnológico? Seria o dinheiro? Bom, vocês perceberam que o dinheiro do mundo está sumindo? O dinheiro está cada vez mais digital. Você vai fazer a feira, muitas vezes não leva nem um monte de dinheiro, leva um cartão. Seu dinheiro está na conta, lá no seu banco, então você faz sua compra e paga no débito. O dinheiro está se resumindo hoje a um cartãozinho. A pessoa pode ter 1 milhão no banco. Ele não vai andar com 1 milhão, uma mala com 1 milhão de reais. Ele anda com um cartão desse tamanhozinho, que tem um chip, né? E vai poder, e manuseia aquele muito recurso que tem lá. Observa isso aqui, gente. Então, a gente não precisa imaginar loucuras assim. Mas, um outro sinal nós vamos ter que comprar, só vamos poder comprar ou vender com essa marca. Que marca será? Será que é um chip? Será que é a marca código de barras? Eu imagino que seja algo que a gente ainda talvez não tenha um conhecimento pleno. Mas daí o que vai acontecer? Quem não puder comprar e nem vender, como é que vai viver? Nessa época as pessoas vão ter muitos problemas. Quem não quiser ter essa marca da besta, digamos que essa marca seja um chip implantado na mão ou na testa, como diz aqui na Bíblia, certo? Então a pessoa diz assim: não, não quero não, quer isso? Sai para lá, eu vi aqui na Bíblia, isso é a marca da besta, isso aí é coisa do diabo, é do anticristo, não quero negócio com isso não.
beleza, você só não vai poder mais nem comprar nem vender. Como é que vai comer? Como é que vai viver? Então veja que a tendência desse governo mundial e do diabo, do anticristo, é justamente controlar as pessoas e ter um controle. Gente, tudo que o diabo mais quer é controlar a minha e a sua vida. Isso sempre que ele quis. Ele tentou controlar Jesus, foi que deu errado. Ele tentou induzi-lo ao erro. Quando ele leva Jesus no pináculo do templo e mostra todos os reinos da terra, aliás, ao monte, e mostra todos os reinos da terra e fala assim, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar, se me adorar. Ele está fazendo o quê? Tentando manipular Jesus, só que Jesus não caiu na dele. Então sempre foi o sonho do diabo controlar a humanidade. E pelo menos por um tempo o anticristo vai conseguir fazer isso. E existe um número, vai lá, 18. E o número dele é 666, 666. Lembre-se que em profecia números têm significado, certo? Número 7 é o quê? Perfeição, né? Vocês lembram? Perfeição. Número 6, não chega a ser o 7. O 6 se refere muito ao homem, ao ser humano. E quando ele se repete 3 vezes, dá uma ideia de um ser humano exaltado. 666, certo? 666. Essa seria a marca. Mas não quer dizer que uma pessoa vai receber um número 666, né? Mas certamente aqui tem algo mais simbólico, que de fato, realmente, não se sabe do que se trata. Mas, que vai acontecer, vai acontecer. Eu quero fechar aqui esse capítulo 13, e rapidamente, eu sei que minha hora foi embora já aqui, eu quero ir para o 14. Só para apresentar para vocês aqui, um outro assunto também que é muito, mas muito discutido. Inclusive tem um grupo religioso que fala muito sobre isso aqui, ó. Capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião e com ele 144 mil. E nas suas testas tinha escrito o nome do seu pai. Veja só, alguém já falou para você desses 144 mil? Tem um grupo religioso que geralmente nas manhãs de domingo ou de sábado costuma ir na casa. Eles sumiram ultimamente, acho por causa da pandemia. Depois eles voltam. Eles vão na casa das pessoas, né? Eles têm algumas técnicas bem interessantes. E, por exemplo, ele não deixa você falar, é ele que tem que falar o tempo inteiro. Ele não para escutar ninguém e não deixa ninguém orar por eles. E eles têm um ensinamento que diz o seguinte. Claramente, eu pensava que isso era piada, mas é verdade. Eles ensinam que o céu já está lotado. Eles dizem assim, ó, não tem mais vaga no céu. Aí você pergunta, bom, e eu perguntei para tirar essa dúvida com um, eu disse, se o céu está lotado, então de que adianta você estar fazendo o que você faz? Ele fala, não, é porque eu vou morar na terra, eu vou ficar aqui na terra. O fundador dessa seita, eles não são crentes não, gente, pelo amor de Deus, tá? O fundador dessa seita disse claramente que viu uma placa no céu dizendo assim, está lotado. E por que está lotado? Eles próprios sabem disso, que o próprio fundador deles deixou claro, teve uma visão, dizendo assim, está lotado, baseado nesse texto aqui. De acordo com eles, só 144 mil vão entrar no céu e já estão lá. Não há mais vagas. O negócio é tão maluco, tão absurdo, que eles celebram a ceia uma vez por ano. E as pessoas passam com a ceia, os elementos da ceia, mas ninguém toma a ceia. Por quê? Para você tomar a ceia, você tem que ter certeza que você está entre esses 144 mil. Mas como se o fundador disse que já está lotado? Veja que loucura. Bom, cada um com a sua loucura, né? Então, esse texto aqui é usado por essa seita para dizer o seguinte, não há mais vaga no céu. Só cabe lá 144 mil pessoas, um pouco mais que o dobro da população do Surubim, e quem quiser agora vai ter que herdar a terra, vai ficar aqui, porque Jeová fará uma nova terra para a gente morar. Eles amam a terra e querem ficar na terra. Mas de que se fala esses 144 mil? Praticamente todos é muito, mas quase todas as pessoas que estudam esse texto dizem que esses 144 mil refere-se às primícias, os primeiros a serem salvos. E essas primícias seriam de Israel. As primícias do Senhor. Veja o versículo 2. E ouvi a voz do céu, a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas. Volta para um lá, só para ver um detalhe.
Olha a última frase aí, diz assim, a última frase. Nas suas testas estava escrito o nome do seu pai. Quem era o pai? Deus. Quem é o pai da nação de Israel? Deus. Foi ele quem criou aquela nação para ele, né? Primeiro Deus assumiu uma aliança com eles, depois, nós entramos depois na aliança. Jesus vai explicar isso, aliás, é Paulo que explica isso, e ele diz que nós somos enxertados na videira. Quem era a videira? Israel. E nós somos enxertados nela, ou seja, nós que não somos descendentes de Abraão, chegamos depois e passamos a fazer parte dela. Então, esse público aqui claramente se refere à primícia, aos primeiros do povo de Israel. Deus sempre, gente, sempre priorizou as primícias. A Bíblia está cheia disso. Lembra lá de Jericó, primeira cidade conquistada? É a primeira cidade, Deus fez o resto de vocês, mas essa aqui, o ouro é meu. Vai ficar a meu serviço, porque é a primícia, é a primeira cidade. Deus sempre preza pelas primícias. Vamos lá agora para adentrar aqui. Versículo 3. Os 144.000 diante do trono, estavam diante do trono, e dos... deixa eu ler aqui, que eu estou aqui numa versão diferente. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Queridos, observe o seguinte. Observem que se tem uma coisa que não vai ter no céu, nós vimos aqui que ele aparece, mas só por alguns minutos. É silêncio. As pessoas pensam, eu vou ter que concluir aqui por causa do tempo, continuo de hoje a 8. As pessoas pensam que quando chegar no céu, elas vão sentar numa árvore, aliás, sentar numa nuvem, pegar uma harpa e ficar tocando uma harpa lá pro resto da vida. Por toda a eternidade lá no céu. Não, se você está pensando nisso aí, é melhor você nem ir para lá. Porque tem 3 coisas que a gente vai fazer no céu, basicamente. A gente vai adorar a Deus muito. Já viu aqui o quanto aparece louvor aqui em Apocalipse? Os 24 anciões cantam, adoram, né? Os anjos adoram. Aqui esses 144.000 cantam um cântico novo que ninguém conhece, mas eles cantam esse cântico, eles adoram a Deus. Há muito barulho no céu. Lá não anoitece nem amanhece, lá é a eternidade, e o povo, e as pessoas, quem ali está, adora a Deus constantemente. A segunda coisa que a gente vai fazer, nós vamos servir ao Senhor. Isso, nós vamos servi-lo ali. Passaremos a eternidade servindo na presença dEle. E em terceiro lugar, nós vamos trabalhar lá. Assim, teremos serviços. E o serviço vai ser justamente esse: estar na presença de Deus, adorando e servindo a Ele. Nem pense que você vai sentar numa nuvem lá e ficar olhando no WhatsApp o tempo inteiro. Vai não. Aliás, nem Wi-Fi tem no céu. Não sei se você parou para pensar nisso, né? Lá a gente vai estar conectado todo mundo com o Senhor, completamente com Deus. Semana que vem nós vamos continuar aqui. Eu prometo que eu vou ser mais rápido semana que vem e terei mais tempo, justamente em relação para a gente poder correr aqui e concluir esses capítulos que vêm pela frente. Porque eu quero chegar no capítulo 22 de Apocalipse, porque lá tem promessas maravilhosas para a gente. Depois de toda essa tribulação, todo esse problema, Jesus ele vence no final, porque ele sempre vence. O diabo pode achar que venceu, mas Jesus sempre vence. E ele passará consigo a viver com ele aqueles que o amam e que o adoram. Já contei o final da história, não foi? Mas vamos continuar caminhando com ela até lá. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você encerrando esse culto. Você que está em casa aí, Deus abençoe você. A irmã Marlene, Elizabeth, Erivaldo. Oi, Erivaldo, Deus abençoe. Naninha Alves, Adelson, Dacira, Cláudia, Ailton, Severina, Fabiana, Maria Moura, Carla Guedes, Antoniel, Abel José, Daniela, Deus abençoe vocês, Luana, um monte de gente por aqui, amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, vamos orar agora, e vamos continuar. Tudo isso é preciso a gente aprender, porque Jesus ele não disse a data que voltaria.
Qualquer pessoa, sinceramente, eu fico pensando, por que tem gente calculando a data da volta de Cristo se ele falou que ninguém sabe? O único que sabe é o Pai. Muitas pessoas, muitas seitas, religiões já calcularam a volta de Cristo. Teve gente, inclusive, que marcou a data e ficou esperando e reuniu o povo. É hoje, ele volta hoje. E não voltou. Sabe por que não voltou? Porque só o Pai sabe disso. Jesus já falou claramente sobre isso. Para que fazer cálculos e contas quanto a essas coisas? De uma coisa certa, ele vai voltar. E ele nos deixou sinais da sua volta. Os sinais se aproximam, estão acontecendo. O contexto está se formando. E o dia voltará. E o nosso desejo é que eu e você possamos estar preparados para, se ele não voltar no nosso tempo, mas a gente poder ter um encontro com ele após nossa partida daqui, aonde viveremos para sempre com o Senhor. Imagine você uma corda, mas uma corda muito grande, uma corda que não tem fim. Você vai puxando ela, puxando, e ela não tem fim. Ou imagine uma pontinha daquela corda, algo em torno de 3 dedos de tamanho dessa corda. Veja, aquilo ali representa mais ou menos a nossa existência aqui na Terra. Ela é muito curta, mas depois disso virá uma eternidade inteira, que não terá fim. E tudo que vivemos aqui é um ensaio para a eternidade. Então, se você adora a Deus, ensaie, se prepare para a eternidade. Se você serve a Deus, sirva com o melhor que você pode. Você está ensaiando para a eternidade. Se você puder amar as pessoas, é obrigação sua. Paulo fala assim, a ninguém devamos nada, senão o amor. É a única dívida que a Bíblia pede para a gente ficar devendo, é o amor. Ou seja, a gente tem que dever o amor um para com o outro, cada dia mais. Porque juntos, nós vamos para a eternidade. Não faz sentido eu querer viver na eternidade se eu não quero algumas pessoas comigo. Ah não, fulano não, se fulano for para lá eu não vou não. Tem gente que já sabia, eu já vi crente dizendo assim, se fulano for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Veja, um cristão falar uma coisa dessa, dá muita raiva, é muito ódio no coração. Ah, pastor, o quê? Olha, após se fulano for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Tá bom, então vai. Então vai. Porque, irmãos, a gente precisa entender, a gente tem que se acostumando aqui, se habituando aqui. Amém? Vamos orar, você que está em casa aí, ora comigo aí, por favor, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse povo querido e amado que está conosco aqui. Eu oro por essas vidas que estão em casa, por essas famílias, por essas pessoas que estão nos acompanhando. Peço que a tua bênção esteja sobre eles. Obrigado, Senhor, por poder retornar com os cultos, poder voltar com nossos irmãos. Peço que o Senhor abençoe a saúde do teu povo, aqueles que estão enfermos, as famílias que estão enfermas. Senhor, tem misericórdia, traz cura sobre eles. Ó Deus, restaura a saúde e traz a tua bênção, Senhor, sobre as famílias, sobre os lares, sobre as casas. Abençoa os trabalhos, aqueles que estão trabalhando. Ó Deus, que o Senhor venha prosperá-los mais e mais. E, ó Deus, cuidar de cada um. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Abençoa os que estão conosco nessa noite, todos que trabalharam aqui nesse culto, que prepararam a transmissão, os louvores, que se dedicaram, que compartilharam. Meu Deus, abençoa. No nome de Jesus nós pedimos, nosso país, a nossa nação, os irmãos lá em Moçambique. Deus tem misericórdia daquela nação que está sendo afligida e atacada o tempo inteiro. Que o Senhor tenha compaixão, resgata, ó Deus, aquele povo. Traz sobre eles, ó Pai, a tua paz e que haja paz em Moçambique, porque tu és o príncipe da paz e só o Senhor pode trazer paz de verdade para aquele povo. Nos abençoa em nome de Jesus e que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui nessa noite. Diga amém. Deus abençoe a todos. Você que está em casa, espero você domingo, 4 da tarde aqui, para a gente poder celebrar o Senhor com alegria. Deus abençoe.